partir do gráfico no intervalo esboçado os maiores intervalos possíveis em que a função é estritamente crescente ou decrescente. Então, de novo, né? É só você olhar para o gráfico e observar que ele está seccionado aqui em umas regiões decrescentes, outra crescente, depois decrescente de novo e depois crescente, certo? Não tem nem conta aqui. E é só verificar de novo. Então, bem, eu vou deixar assim mesmo. Só a 6 por enquanto. Então, quando tu tiver alguma ideia aí do tamanho das regiões, né? De onde até onde vai a região crescente, de onde até onde vai a região decrescente, e você vai escrevê-las, que nem nós escrevemos na outra aula, né, lembra? Com uma anotação parecida com essa. X está entre um valor e outro. Por exemplo, eu vou fazer a primeira aqui, só para tu já ter como exemplo, né? Vou fazer só a primeira região. Deixa eu fazer aqui. Que nós precisamos começar a pôr mais a mão na massa aí, que na prova é brutal se tu só ficar vendo eu fazer. Opa, não é isso aqui não. Muito bem. Então, eu acho que você concorda comigo que dentro da região que ele está pedindo para a gente estudar, que vai de -4 até 2, né, onde está mais clarinho no gráfico, a primeira região que a gente tem é uma região de decrescência, né? Do -4 até o -3. Então, eu já posso escrever, né, que a região que é estritamente decrescente, nós já temos uma. Que o x está de -4 até o -3. Depois ele começa a crescer, né? Então nós não podemos ir além do -3 nesse primeiro momento. Claro que vai ter uma outra região ali que é crescente também. Ou melhor, decrescente, desculpa, estamos falando de decrescente. Eu não vou falar sobre ela agora, porque é você que precisa verificá-la, né? Mas você tem a oportunidade aqui de fazer isso, beleza? Então identifique as regiões estritamente crescentes e decrescentes. Escreva bonitinho assim, que nem eu estou escrevendo. E me manda uma foto, tá? Tá bom. Sem pressa. Se errar, não tem problema também. Mas na aula passada você já estava acertando tudo isso aí.
Mandei aí. Vamos ver. Muito bem, muito bem, muito bem. Primeira regiãozinha certa. Depois de -3 até zero, suponho que você esteja dizendo que é crescente, né? Uhum, Daí do zero até um de novo, decrescente, e de novo crescente. Muito bem. Você pode escrever quebrado desse jeito, ou você poderia escrever como eu fiz aqui, tá? uhum, Muito bem. Importante é fazer certo, mostrar pro professor que você entendeu o que significa isso. uhum. Vamos ver essa sete aqui. E aí? Você fala alemão, né, cara? Muito massa isso. Você aprendeu desde criança, assim? É, desde criança. Sua família tem descendência? Da parte de pai, meu pai é alemão e aí o resto também. A minha Seu mãe pai não. é literalmente alemão, ele não é brasileiro. Minha mãe é italiana. E vieram pro Brasil. É, e eu sou brasileiro, pra variar. Pelo menos você consegue a nacionalidade fácil, né? É, mas eu Você já nasci deve no ter, pior né? lugar. Oi? Eu nasci no pior lugar, né? Ah, claro. Mas não tem problema. Um passaporte a mais aí pra ti. Só ajuda. Tu já tem nacionalidade, né? Uhum. Já tem passaporte alemão, italiano? Eu tenho cidadania também. Ah, massa demais, que isso. Uhum. Show de bola. Bem, eu traduzi aqui. Use o teorema da monotonicidade, ou da monotonia, para mostrar que a função f, que é essa aqui, é estritamente decrescente no intervalo, blá blá blá. Ok? Então continua sendo igual aos problemas da aula passada. Quando tem o gráfico, é só olhar no gráfico. Você já fez certo, nota 10. Quando ele dá a função, tem que derivar, ok? Uhum. Tem que derivar. Então começa derivando, e daí você já sabe o que vai acontecer num problema como esse, pois nós fizemos na aula passada. Você vai ter uma equação de segundo grau, e daí você tem que resolver a Bhaskara, certo? Uhum. Show de bola. Então comece derivando isso aqui e resolvendo a Bhaskara. Depois, se tu não conseguir terminar a partir da Bhaskara, eu resolvo para ti. Porque a parte, de novo, né, como eu já lhe falei na aula passada, a parte complexa nunca é a resolução da Bhaskara, né? Porque a resolução da Bhaskara é basicamente você jogar na fórmula, que eu vou colocar aqui para você não ter maiores problemas, tá? A fórmula da Bhaskara, que vai aparecer logo logo aí, leva em conta ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Daí você vai fazer o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aqui, cara, eu vou te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar agora que é importante. É necessário que você consiga resolver a Bhaskara na prova. Uhum. Porque o que que acontece? O professor, cara, ele leva em conta que vocês sabem isso, né? Tipo, tu estás no que seria o terceiro ano do secundário, né? Na minha escola, eu acho que, se eu não me engano, eu aprendi isso aí, foi recentemente, inclusive. Foi no Não, não. primeiro que eu aprendi básica, porque minha Impossível, escola é impossível. outra coisa. Mas não tem, cara. Se bem que eu tô dando aula pra uma guria da Suíça e realmente a matemática é muito trocada, mas acredito que não seja o caso, porque isso é uma das fórmulas mais importantes e iniciais da matemática. De Uhum, toda forma, o professor, ele não vai aceitar que você não saiba isso, velho. Tipo, ele vai olhar com muito maus olhos tua prova. E pode ser uhum, problemático pra ti, entendeu? E uhum, na prática, sabe, não é difícil. É só jogar na fórmula, fazer as continhas, tomando cuidado com sinal, com raiz, essas coisas aí, tá? Mas beleza. Começa derivando e a gente já sabe por quê, né? Porque para estudar monotonia, precisamos compreender a derivada. É a derivada que nos fala sobre variação, sobre ser crescente ou decrescente. uhum. Então, deriva e depois resolve a Bhaskara, e daí eu me viro, se for o caso, tá bom? Tranquilo. Então, vai lá.
Eu buguei de novo aqui no negócio. Não tá conseguindo resolver a Bhaskara, cara? Eu tô. É porque faz muito tempo que eu não faço isso aqui. Então vamos fazer uma aula só de Bhaskara hoje. Você não pode sair do secundário sem saber Bhaskara. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é A, B e C. Hum. A igual a 1, B igual a menos 5, o sinal vem junto, C igual a 6. O segundo passo é fazer o delta. O delta é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos vai junto no quadrado, 25. Menos 4 vezes 6, menos 24. Então delta é igual a 1. Agora vamos para a segunda parte da Bhaskara. É menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então esse menos ali é da fórmula. Menos B, quem é B? B é menos 5. Mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o A. O A é quem? O A, de novo, eu já anotei, é 1. 1 é um número que está aqui na frente do x quadrado e a gente não vê. Alguma dúvida até aqui? Não, assim, de entendimento é tranquilo, eu só bugo na hora de fazer porque eu fico confuso nos negócios. Não confuso no que, cara? Eu não vou entender se tu não me explicar direito qual que é a tua Porque dúvida. assim, por exemplo, na questão que eu tava fazendo em si, tudo bem, identifiquei quem é A, quem é B e quem é C. Só que aí na hora de fazer para descobrir o delta, tá dando um número sempre quebrado. Então tem alguma coisa errada. Eu tô tentando achar o que é, eu não tô Pode ser que conseguindo. sim, pode ser que não. Pode ser que não tenha nada errado. Às vezes o delta da raiz, da decimal. Vamos ver. Aqui não vai dar. Aqui deu 1, mas às vezes dá. Então, menos com menos dá mais. Mais ou menos 1. Então, não necessariamente sua conta está errada. E agora, temos as duas possibilidades. Então, tu tens que ter convicção. Porque se der uma resposta feia, mas tu tiver convicção que está certo, não tem segredo. 4 dividido por 2 dá 2. E aqui, 5 mais 1 é 6. Dividido por 2 dá 3. Então, tá aí as duas soluções. Lembrando, o que são esses valores? Esses valores são as raízes, ou seja, números que você, se colocar no lugar do x, vai fazer a conta dar zero. Né? Olha só. 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. 4 menos 10 dá 6, dá menos 6. Com mais 6, 0. Que mesma coisa, coloca o 3, que foi outra resposta. 9 menos 15 mais 6 também dá 0. Pode pôr na calculadora. 9 menos 15 dá 6. Mais 6 dá 0.
Outra interpretação dessas respostas, elas são as raízes. Ou seja, são os valores onde o gráfico cruza o eixo X, entendeu? Hum, Então serve para essas duas coisas. Serve tanto para você zerar a função, até por isso que está igual a zero aqui. Nós estamos buscando os valores de x que fazem essa conta dar zero, como graficamente são os valores onde cruza o eixo x, beleza? uhum, E não tem problema cruzar no número quebrado, poderia cruzar aqui, né? Poderia não cruzar também. Poderia tangenciar apenas um ponto. Existem muitas possibilidades. Não precisa ser sempre bonitinho como foi esse caso. Mas aqui eu vou te colocar um outro caso bonitinho, então. Eu quero que você resolva x ao quadrado menos 9x mais 14 igual a zero. Eu vou salvar isso aqui para que você possa olhar o que eu fiz, passar tranquilamente aí. Aqui você pode ter convicção que vai dar respostas inteiras bonitinhas, tá? Se não der, é porque você errou alguma coisa. Então, vá lá.
Tá, acabei aqui. Show. Mande aí para eu avaliar. Esse número horroroso é um 9, tá? Eu sei, eu sei. Você... Beleza, beleza. O 9 é estranho. Não sei se tá a coisa mais certa do mundo, mas. Bela foto. É, não tá certo, porém, foi um detalhe que você escutou eu falando e ignorou. Veja, tudo certo aqui, Delta 25 jogou na forma, cara, esse sinal, Ah, é verdade. ele tá acompanhando apenas o B, né? Se ele tivesse fora da fração, como você fez aqui, tua resposta estaria certa. Mas como ele está acompanhando apenas o B, vai ficar mais 9 aqui, né? Uhum. Você trocou o sinal de todo mundo, né? Então vai ficar mais 9 mais ou menos 5 sobre 2. Então vai ficar mais 2 e mais 7, tá? Tá bom. Tá? Agora eu quero que você repare uma coisa bem legal. Pode te ajudar quando essas equações de segundo grau forem mais simples. Você obteve 2 e 7. Perceba que não é coincidência que 2 vezes 7 é 14 e 2 mais 7 é 9, né? Então existe uma Uhum. lógica aqui. E a lógica é o seguinte: quando a gente está procurando as raízes, nós temos que procurar dois números que, quando multiplicados, dão o C, e mais precisamente o C sobre A, né? Como o A é 1 normalmente, não muda nada. E esses mesmos dois números, quando somados, tem que dar o menos B sobre A. Então, no nosso caso aqui, o C sobre A é 14 sobre 1, que é 14. E o menos B sobre A é menos menos 9, menos da formulazinha, menos do próprio B. B é menos 9. Cuidado com sinais. Menos com menos dá mais, então dá 9. Né? Quais são os dois números que, quando multiplicados, dão 14? E os mesmos dois números que, quando somados, dão 9? Essa é a pergunta. Ok? Uhum. Daí você tem que pensar, né? Tipo, se forem números simples como esse, fica fácil descobrir, né? Pô, dois números que multiplicados dão 14. Tem poucas combinações que dão 14. Na verdade, tem duas só. É 2 vezes 7 e um vezes 14, né? E os seus negativos, claro. Beleza? Só que daí a soma tem que dar 9, né? Então por isso que tinha que ser 2 e 7 positivo. Porque 2 mais 7 é 9. Ok? Uhum. Então, é assim que se faz a equação de segundo grau. Você pode fazer passo a passo. Vejo que o passo a passo você já está conseguindo fazer. Só tem que tomar cuidado com o sinal de novo, né? E daí você pode fazer desse jeito mais simples aqui quando tiver razoavelmente simples os valores. Agora deixa eu fazer aqui, ó, de novo. Eu suponho que as raízes vão ser menos 1 e 4, igual nos problemas anteriores. Então vamos lá. Né, que as raízes eram justamente o intervalo que o enunciado dava. Vamos ver se a tua derivada está certa, né? Verifica aí a tua derivada para começar. Fica x ao quadrado menos 3x menos 4. Foi isso que virou a Foi. sua derivada? Sim. Então, tua derivada está certinha. Agora a gente poderia pensar, quais dois números, quando multiplicados, dão menos 4 e somados dão 3? Deve ser 1 e 4 de alguma forma, né? Como Uhum. a gente quer que dê 3, vai ser 4 positivo e 1 negativo. Então essa vai ser a resposta. Eu já sei que essa é a resposta. Então provavelmente você errou alguma coisa. Então eu vou fazer os passos agora e você tenta verificar qual passo você errou. Então a, né, vamos começar. Se bem que tu agora tá fera, já tu consegue resolver isso, né? Mas eu vou fazer essa aqui. Quem é o A? 1. Me diz aí quem é o B. Menos 3. E o C? Menos 4.
Então, o delta vai ser b quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 4. Eu costumo colocar dentro do parênteses só quem é negativo para não perder tempo, entendeu? Uhum. Mas se quiser colocar parênteses aqui, não tem problema nenhum, não vai mudar absolutamente nada na conta. Então vai ficar aqui menos 3 ao quadrado, 9, e aqui mais 16. O teu delta deu 25 nessa conta aqui do livro? Deu. Então, beleza. Se a tua conta deu 25 na do livro aqui, o começo estava certo. Então vamos para o x igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então o x é igual a menos b. Quem é b? O b é menos 3. Então vai ficar menos menos 3. Sinal da fórmula, sinal do próprio b. Certo? Uhum. Foi o que você errou no anterior. E eu repetidamente falo isso para os meus alunos, porque eles erram muito isso. Então fique atento a esse sinal. 2 vezes a, que é 1, beleza? Então vai ficar menos com menos dá mais 3, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Então você vai ter duas possibilidades. Você vai ter o 3 menos 5 sobre 2, o que vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1, como eu havia previsto. E 3 mais 5, 3 mais 5 é 8. 8 dividido por 2 dá 4, né? Então tá aí, as duas respostas. Como nós Talvez só verificamos. ver se a minha tá. O que que você errou aí? Verifica. Achou seu erro? Ou me manda aí que eu acho o erro pra ti. Quando que era pra ter dado os resultados finais? Menos um e. Ah, não, tá certo então. Pô, então tem que ter mais confiança em si mesmo, mano. Você tá conseguindo fazer. Não tem nada de errado. Mas é. Ah, muito bem. Agora vamos lembrar o que que o enunciado estava pedindo. Estava falando para verificar que nessa região é estritamente decrescente, certo? Uhum. Bem, para entender isso, não adianta só fazer a Bhaskara. Foi o que eu falei no começo da aula. Bhaskara é só um passo para nós fazermos a interpretação. A gente tem aqui uma equação de segundo grau, né? E a gente sabe que o gráfico de uma equação de segundo grau, nossa derivada dessa equação de segundo grau, a gente sabe que um gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Uhum. Então, nossa parábola é assim, ó. Opa, ficou feio. Vamos fazer maior aqui. Aqui é o menos 1, que apareceu na resposta, e aqui é o 4. São as raízes. Como eu te expliquei, as raízes são os valores onde cruza o eixo x, né? E parábola virada para cima. Por quê? Porque o A é positivo, certo? Aqui, ó, A positivo. Quando o número da frente do x ao quadrado é positivo, a parábola é virada para cima. Se ele fosse negativo, como as questões da aula passada, seria virada para baixo, certo? Uhum. Agora, nós temos que entender, né, de novo o que está acontecendo. Isso aqui é uma derivada, isso aqui é o gráfico da derivada. Então, as regiões que o gráfico da derivada são positivo, temos crescência. As regiões que o gráfico da derivada é negativo, temos decrescência. Então, Uhum. vamos deixar isso bem claro. As regiões onde o gráfico da derivada são positivas, a função, não a derivada, mas a função é crescente. E onde... E vice-versa, né? Para não perder tempo escrevendo. Muito bem. Então, a gente pode perceber aqui, de novo, né? Lembre-se dos padrões que a gente vem estudando nas outras aulas. Essa parte é positiva, e entre
as raízes, nesse caso, é negativo. Então, nós estamos vendo aqui que entre menos 1 e 4, negativo, ou seja, a função é decrescente, que era o que o enunciado pedia, certo? Uhum. De novo, o enunciado não está aqui. Oh, maravilha. Mas o enunciado está aqui, veja só. É. Prove que essa função é estritamente decrescente nesse intervalo. Beleza, como é que a gente provou? Derivou a função e descobriu que entre menos 1 e 4, a derivada é sempre negativa. Ok? Peraí, mas como é que eu sei que essa parábola ela tava virada desse jeito, assim? Já expliquei. Eu mosquei. Foi isso que eu apontei ainda, mano. Presta atenção, pô. O A é positivo. Quando o A é positivo, parábola virada para cima. Ok? O A, Ah, tá bom. númerozinho da frente x quadrado. Se ele fosse negativo, a parábola seria virada para baixo, como foi alguns dos exemplos na aula passada, certo? Ah, Então fechou. é isso. Então, essa parte é muito importante para desenhar o gráfico. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ele quer que estude a monotonia dessas funções, só isso? Eu acho que Vamos é. ver. Untersucht sie die Funktion. Traduzir aqui. Vamos ver. Examine a função f quanto à monotonicidade usando o teorema da monotonicidade. O teorema. Vamos ver então, vou pegar aqui esse enunciado. O que significa essa bolinha com uma metade aqui? Ah, é, o livro ele separa questões de dificuldade. Bolinha vazia é fácil, e aí média é mais ou menos, e aí cheia é bem difícil. Bem, essa questão ela continua seguindo a lógica das outras, só que dessa vez a gente tem a função. Então, significa que nós vamos ter que derivar, né? Já que ele está pedindo para usar o teorema da monotonia, né? Em Portugal ele chama monotonia, então vou chamar que é mais fácil também. Nós temos de novo que derivar, ok? Derivar igual a zero. Para verificar, né, as regiões de crescência e decrescência, beleza? Uhum. Olha só, Lourenço. Essa aqui, ela é uma equação de segundo grau. Ou seja, quando você derivar, vai dar uma equação de primeiro grau. Deixa eu só ver se tem mais assim para você fazer uma parecida depois. Não. Ah, bicho. Aí complica. Bem, na aula passada eu fiz uma parecida com essa. Então eu vou fazer essa aqui e depois vou te pedir uma parecida com essa, tá bom? Uhum. Ó, tá querendo que prove a monotocidade, encontre regiões de crescência ou decrescência por meio do teorema, ou seja, qual que é o teorema? Derivar igual a zero. Então a derivada você já tá fera. Vai ficar 2x mais 8. E para verificar onde a função é crescente ou decrescente, a gente quer saber onde a derivada é positiva ou negativa. Como isso aqui é a derivada, então 2x mais 8 maior que zero. Daí eu vou escrever aqui para procurar as regiões, para procurar a região crescente. Daí vamos ver a consequência lógica. Por consequência, a outra região, né, a região que não for a resposta, né, será a região decrescente, certo? Porque se a região não é crescente, é porque ela é decrescente. Concorda comigo? Uhum. Então aqui, a região consiste nos valores de x. Portanto, eu vou passar o 8 para o outro lado. E agora eu passo 2 dividindo. Então eu encontrei que vai ser crescente, ou seja, a derivada vai ser positiva, quando o x for maior que menos 4. Qualquer valor que você colocar maior que menos 4 aqui na derivada, no lugar do x da derivada, vai dar uma resposta positiva. Por exemplo, um valor maior que menos 4 é o menos 1, certo? Uhum. O 1 também, vamos de negativo para ficar mais legal. Vai ficar menos 2 mais 8. Menos 2 mais 8 é 6, que é um valor positivo. Ou seja, a derivada fica positiva, ou seja, a consequência é que a função é crescente nesse valor. Tá bom?
Então, por consequência, ela vai ser decrescente no contrário. Logo, ela será, logo, vírgula, ela será decrescente em x, valor menor que menos 4. Ou seja, se você colocar qualquer valor menor que menos 4 naquela função, tu vai estar pegando uma parte que a função é decrescente. Beleza? Veja que essa função, ela é uma parábola, né? Que ela é x ao quadrado. Concorda comigo? Uhum. Então, provavelmente esse menos 4 é o vértice. É a parte mais baixa da parábola. É menos 4, né? Ela é a parte mais baixa da parábola, né? Que é a parte mais baixa da parábola que faz a divisão da parte decrescente para crescente. Tá vendo? Uhum. Para trás de menos 4 é decrescente, para frente de menos 4 é crescente. Isso foi só uma interpretação da resposta, tá? Você não precisa fazer isso, Então, mas na eu acho. teoria, eu poderia escrever, se ele pedisse para escrever uma resposta, eu poderia escrever que, tipo, de para trás de -4 ela seria decrescente, para frente crescente, tipo, em texto, assim. Perfeito, perfeito. É isso aí, se você escrever, ele vai dar certo. Uhum. Tá bom? Então agora eu vou querer que você faça uma questão bem parecida. Vamos lá. Vai ser f de x Tá no igual. livro essa não, né? Essa que eu vou bolar? Não. Então, não. Porque no livro não tem mais de x ao quadrado, entendeu? Mas eu suponho que o professor possa colocar na prova. É... Pô, vamos colocar qualquer coisa aqui. Pode ser que dê fração, tá? Porque eu acabei de criar. Então não tem problema nenhum se der fração, beleza? Beleza, então eu vou te mandar aqui o que eu fiz, bem parecido. Você pode dar uma olhadinha, né? Eu também vou no banheiro, cara. Preciso ir no banheiro. Uhum. Então vai fazendo aí tranquilamente. Vou te mandar tudo que a gente já fez nessa aula. É, acho que é tudo isso aqui. Mas o que importa é esse arquivo menor que eu tô mandando, porque é Uhum. igual a esse que a gente fez. Vou no banheiro e já volto. Uhum.
E aí, como é que vai a sua conta? Cara, eu consegui fazer, mas aí eu fiquei numa dúvida aqui. Tem como, por exemplo, o número da, por exemplo, sei lá, tipo, -4,5, assim? Por exemplo, Sim, como eu falei, a resposta poderia ser fração, certo? que deu -2,5 para mim no final. Bem, calma aí. Pelo que eu entendi, então o x importante aqui do problema é esse -2,5 que você falou. Hum. Mas quando o professor te pedir qual é a região crescente ou decrescente, ele não vai estar te pedindo o ponto de máximo ou de mínimo, o ponto crítico no caso. Veja que eu deixei claro que eu estava procurando a região crescente. Daí eu marquei, ó, a região crescente é maior que -4. Depois eu escrevi, ela será decrescente em menor que -4. Então você tem que fazer a mesma avaliação, beleza? Ah, tô. Onde é menor, tá bom? Uhum. Então, parece que você está certo por enquanto. Agora você vai ter que avaliar onde que é crescente e onde é decrescente. De -2,5 para baixo ela é decrescente, de para cima ela é crescente. Bem, será? Porque agora a parábola que você tem. Bem, não sei. Você fez uma resposta, para falar a verdade, eu nem pensei muito sobre ela. Mas eu quero que você me mande, então, tá? Escreva a avaliação certinho, beleza? Como Uhum. se você estivesse fazendo para prova. Eu vou corrigir como se eu fosse teu professor, tá bom? Deve estar bem errado, na verdade, mas Vamos ver. Derivada tá certa. Só que tem um detalhe aqui de matemática básica que você também esqueceu. Daí cagou o rolê todo. Que é o seguinte. Muito bem, passou para lá, passou dividindo. Meio estranho que você manteve o 2 aqui e passou ele para cá, mas eu entendi. Você só esqueceu. Mas tem, para começar tem um problema, né? uhum, Passou para lá, fica -5. Passou -2 para lá, vai ficar -5 dividido por -2, certo? uhum. Pois é. -5 dividido por -2. Agora, por que que ficou -0,5 então? Não faz sentido. Menos com menos dá mais, tá? Era para ter dado mais 2,5, beleza? Ah, então inverte, né? Só. Menos com menos dá mais. Era -5, era -2. Menos com menos dá mais, cria mais 2,5. Só que daí tem um problema, que é o seguinte: quando você passa um número negativo dividindo para outro lado, numa desigualdade, o sentido da desigualdade muda, beleza? Então você não poderia ter mantido maior, maior, maior. Aqui tinha que ter virado menor. É uma regra de desigualdade. Isso aí você tem que decorar. Eu posso explicar o porquê depois, ó. -2x, passei o 5 para outro lado, vai -5, certo? Uhum. Agora, eu tenho que passar o -2 para outro lado dividindo. Quando eu passo um número negativo dividindo, ou multiplicando, que seja, ele inverte o sentido da desigualdade. Grave isso, tá?
Menos 5 dividido por menos 2 dá 2,5 positivo. Então significa que, como você estava procurando a região crescente, né, por isso que você colocou maior que zero, você vai ter que escrever assim. Logo, essa função é crescente para x menor que 2,5 e decrescente para x maior que 2,5. Ok? Uhum. Então, cuidado com essas regras de desigualdade aqui. Beleza? Passou dividindo para o outro lado, inverte o sentido da desigualdade. Muito bem. Vou começar uma aqui para você usar como exemplo aí para as próximas. Tem de x ao cubo, então eu vou fazer essa b de x ao cubo aqui, para você poder fazer depois a e, que também é x ao cubo. Então, de novo, a gente tem que derivar, de novo, avaliar onde é positivo. Vai ficar, olha só, 3 corta com 6, sobra 2 embaixo, vai ficar 5 sobre 2, x ao quadrado, e aqui vai ficar 10x. E se a gente quer avaliar onde essa parada ela é positiva, né, então a gente já sabe que tem que fazer, ou positiva ou negativa, tanto faz, para ver onde a função é crescente ou decrescente, a gente já sabe, vai ter que resolver Bhaskara. Então, o problema é que aqui, assim, não é que a gente tem que resolver Bhaskara, o que a gente tem que fazer é resolver essa conta, né? Bhaskara é um método de resolver. Só que como essa aqui é uma conta onde nós não temos o C, né? O C é zero aqui, não tem número sozinho, então existem jeitos mais simples de resolver isso aqui. Primeiro, para começar, a gente pode multiplicar tudo por 2 e dividir por 5, porque assim esse cara desaparece daqui. Vai ficar x ao quadrado, na hora que eu multiplico 5 meios por 2 quintos, corta, 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 sobra só x ao quadrado. Na hora que eu multiplico aqui 10 por 2 quintos, fica 20 dividido por 5 e dá 4. Matematiquinha básica que você pode refazer depois. Se eu passar algum passo matemático muito rápido, você pode pegar e refazer depois. Na verdade, para aprender de verdade, você tem que refazer todas as contas que eu fiz depois. Só eu fazendo assim fica muito. Não fixa, né? Então, tem que fazer. Se não parece fácil, chega na hora não vai conseguir fazer. Agora o negócio é o seguinte: dá para fazer Bhaskara? Dá. Mas existe um jeito mais fácil de encontrar as raízes aqui. Sempre vai ter jeitos mais fáceis se nós não tivermos todos os termos diferentes de zero. Aqui, como C é zero, eu posso, por exemplo, isolar o x. Então, eu consigo reescrever isso aqui com x em evidência. Vai ficar x mais 4 igual a zero. Né? Perceba que se você, por acaso, fizer essa distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x. E eu volto para o que eu estou aqui. Então, são duas formas de escrever a mesma conta. Só que agora fica muito mais fácil descobrir quem são as raízes. Entendendo que as raízes, como eu te expliquei nas questões anteriores, são os valores que você joga na função e ela zera, um valor que você pode jogar aqui nessa equação e ela zerar é, por exemplo, x igual a zero. Né? Porque se aqui fosse zero, independente da parte de dentro, zero vezes qualquer coisa é zero. Uhum. E outro valor é o menos 4, né? Menos 4 mais 4 é zero. Então, sem fazer Bhaskara, tá aqui as respostas. E sim, você pode fazer Bhaskara se você quiser. Mas é 1 milhão de vezes mais rápido fazer assim. Então, Uhum. nós encontramos as duas raízes, zero e menos 4. De novo, entendendo que a nossa função era uma parábola com A positivo, nós já sabemos que é uma parábola virada para cima. Logo ela vai ser decrescente. Exatamente, entre as raízes é decrescente. Só que aqui, veja que ele não está pedindo para você dizer onde é só É. decrescente.
onde é só crescente. Então você vai ter que dizer as duas coisas, entendeu? Você vai Uhum. dizer que aqui é o zero, aqui é o menos 4, né? Você vai dizer que de zero, de 0 até menos 4 não entra essas coisas. De 0 até menos 4 é estritamente decrescente, porque é a parte negativa, certo? Uhum. E agora, de menos infinito, x entre menos infinito e zero, união com menos. Eu inverti os lados, né? É menos 4 aqui, zero. Era negativo ali. Burrice a mim. É tipo, eu só troquei os lados aqui, tá? Pra não ficar. Não faz sentido. Só troquei os lados. O menos 4 tem que vir antes do zero, né? Então, Uhum. só troquei os lados pra ficar certinho depois quando você for estudar. Então, de menos 4 a zero, estritamente decrescente. De menos infinito a menos 4 e de zero até o mais infinito, estritamente crescente. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então, aqui tinha que avaliar tudo. Show de bola, então. Feito aí por você. Nós temos aula amanhã. Então, caso você possa, né, tente fazer alguns exercícios e me trazer dúvidas amanhã, cara. Show. Senão, É 11 horas amanhã, amanhã também? senão a aula não será otimizada. Amanhã é às 11, exatamente. Tá bom. Vou te mandar aqui o que eu acabei de fazer. E sucesso total. Amanhã às 11, beleza? Fechou. Abraço, valeu. Valeu.